Os comunistas, muito antes de Hitler, já expulsavam as famílias de seus lares e os levavam a campos de extermínios. Os nazistas só copiaram a prática. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o livro do Alexander Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag e o sofrimento que a União Soviética ou soviéticos faziam sobre os seus prisioneiros. Para você ver como a ditadura é muito terrível. E essa frase que eu falei no começo, na introdução do podcast, é uma frase justamente do livro Arquipélago Gulag, para você ver que muitas ideias do nazismo foi pegadas justamente da União Soviética, dos comunistas. E aqui eu quero apresentar para vocês algumas dessas ideias e de onde elas surgiram e como Solzhenitsyn relata. E não se esqueça de se inscrever no podcast, assinar onde você estiver ouvindo. Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, ligar aí no sininho para você não perder mais nenhum podcast e ajudar a gente, certo? E também entrar na loja do Romanini, Wake Up Império. Hoje ele está com uma nova coleção de roupas, a Koronga Wears, para você andar com estilo, ou pelo menos ficar com estilo na sua casa nesse período de quarentena. Não se esqueça de visitar lá, correto? Antes de falarmos especificamente sobre os métodos de tortura, são muitos métodos de tortura, são mais de 30. Então eu separei, entre os métodos simplesmente físicos, os métodos e métodos psicológicos. Eu vou dividir esse podcast em algumas partes para ele não ficar muito gigante, porque não é essa a ideia. Então, vamos falar também quem é o autor. Ele é um autor russo, ou melhor, pelo menos viveu na União Soviética. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, e inclusive ele foi condecorado, para vocês terem uma ideia. Desde jovem ele já entrou na Revolução, no Partidão, com aquelas ideais. Sabe como é que é jovem, né? Isso também não mudou muito pro Solzhenitsyn. Ele também acabou entrando para a Revolução, etc. Adquiriu o marxismo, o leninismo como a maior causa de todas. Como todo jovem que acha que a Revolução é a coisa mais importante, certo? E nessa época também ele lutou, como eu falei anteriormente, ele lutou pelo exército soviético na guerra. Inclusive ele teve livros. Ele escreveu livros, poemas e canções entoando o regime soviético. Para vocês verem como é que funciona o negócio, não é? E depois que aconteceu, ele acabou sendo preso no finalzinho da Segunda Guerra. Por quê? O que aconteceu? Ele sempre foi um fiel ao comunismo, a Stalin, a toda a ideologia. Só que aconteceu alguma coisa de ruim e ele só fez uma pequena crítica a Stalin para um amigo. Sabe aqueles amigos de confiança que você tem? Pois é, esse amigo de confiança contou para NKVD, que é um órgão dentro da União Soviética, e esse órgão ele também é responsável pela polícia secreta. Ele contou para os membros da KVD o que aconteceu. Solzhenitsyn foi preso. E dentro da prisão, ele conheceu a malignidade do regime soviético, a podridão, tudo o que ele jamais imaginava. Enquanto ele estava lá, fazendo parte do exército, fazendo parte, não sei se exatamente do alto escalão, mas de um escalão maior do que uma pessoa comum, ele não percebia nada de ruim. Quando ele foi para a prisão, quando ele foi para o Gulag, ele percebeu o grande problema. Tanto é que o livro Arquipélago Gulag, o que ele é? Ele é uma série de histórias, uma série de testemunhos de pessoas que foram presas, de pessoas que foram levadas para o Gulag, de pessoas que sofreram toda sorte de tortura, pessoas mostrando como elas foram presas, etc. Inclusive ele próprio, contando o próprio testemunho dele. E o que acontece? Nesse período, ele lançou vários livros. Já no período, não quando ele era jovem, que ele lançava aqueles livros lá em torno do regime, não, agora mudou. Ele percebeu realmente o problema das coisas. Ele lançou um livro chamado O Primeiro Círculo,
que conta a história de um grupo de presos privilegiados que foram trabalhar num laboratório secreto. Inclusive ele mesmo. Ele também fazia parte, né? Então eram cientistas, engenheiros, todo tipo de gente que foi presa, mas foram presos, mas continuaram trabalhando no regime num laboratório secreto ali dentro da União Soviética. Depois lançou um livro chamado Um Dia na Vida de Ivan Desinovich, acho que esse é o nome, Desinovich. Foi inspirado quando Solzhenitsyn estava trabalhando no Cazaquistão. Trabalhando não é no sentido assim, estou trabalhando. Não, ele foi mandado para um campo forçado de trabalho soviético, lá para o Cazaquistão, para trabalhar com minas, com pedra. Não é tipo assim, vou trabalhar um intercâmbio. O intercâmbio da morte. Se for. Ele estava prisioneiro. Ele lançou esse livro também. E assim, gente, ele lançava, só que não era era o sindicato dos escritores pertencia ao Estado. Logo, portanto, ou era tudo censurado, ou, de repente, conseguia-se levar esses livros de maneira clandestina para o Ocidente e que virava, sem sombra de dúvidas, best-seller na hora. Depois ele escreveu Pavilhão dos Cancerosos, que também era um pouco da experiência pessoal dele, porque ele estava com uma espécie de câncer dentro do corpo e quase ia morrer, mas, enfim, um médico acabou curando ele, mesmo ele com todos esses problemas. E em 1973, ele vai lançar o livro Arquipélago Gulag, exatamente também da mesma maneira. Ele escreveu o livro, foi contrabandeado para o Ocidente, porque não dava para lançar na União Soviética, virou best-seller, e o regime já não era mais Stalin, porque muitas das coisas que ele conta aqui no Arquipélago Gulag é na época de Lenin e de Stalin, já não era esse período. Então, o pessoal resolveu expulsar ele da União Soviética. Correto? Então, muito interessante, eu queria contar essa curiosidade sobre o autor, quem não conhece. Então ele viveu na pele, ele sabe o que é um regime ditatorial, que nem algumas pessoas estão vivendo em alguns estados brasileiros, se não no estado inteiro. Não é? Mas aqui é de uma maneira muito mais drástica, de uma maneira muito mais terrível, certo? Então, antes de eu falar aqui também os métodos de torturas, ele vai falar uma coisa muito importante no livro. O livro é muito grande, tem mais de 900 páginas. Ele vai falar que foi a primeira vez na história que a tortura planificada de milhões de homens era empreendida na história. Então a tortura planificada. Foi a União Soviética, foram os comunistas que colocaram a primeira vez isso na história. Ninguém jamais tinha pensado em colocar tortura dessa maneira. Não, que os nazistas são ruins, são pessoas malignas, são pessoas que nós temos que extirpar. Mas os comunistas também, meu amigo, não estão atrás. Várias ideias do nazismo vieram dos comunistas. Sem sombra de dúvida. Você está mentindo. Leia o Arquipélago Gulag. Lá tem um comunista, ou pelo menos um ex-comunista, falando como a coisa funciona. Correto? Então, como eu falei no começo, são 31 métodos. Eu pretendo falar 9. Depois teremos outros podcasts. Não é? Eu farei uma segunda parte para falar sobre o resto, para não ficar muito grande, conforme tinha dito. Então, os métodos que nós iremos falar são os métodos psicológicos, certo? Que não parte para a violência em si. Da parte da violência, aí o podcast vai ficar mais pesado, né? Esse do psicológico, ele ainda, vamos dizer assim, é menos pesado, mas não tem a sua própria gravidade. Lembrando que a NKVD, a polícia secreta, eles assim, ele conta que eles tinham que cumprir cota, simplesmente. Tinha época que tinha que cumprir cota de presos para mandar para o Gulag. Mesmo que o cara não tivesse feito nada, tava de bem com a lei, com a ordem, não, vamos te levar, não, eu preciso prender você. Era isso. E fazia com que o sujeito fizesse uma confissão falsa. Então, várias e várias dos relatos aqui, vários na verdade, o sujeito às vezes ele assinava um crime que ele não cometeu. Entendeu? Por vários motivos. Então vamos lá. Vamos para o primeiro método, né?
Lembrando, a ideia desses métodos era quebrar a vontade e a personalidade do preso. Então, por que são métodos psicológicos? Porque era justamente você acabar com o espírito, com a garra. Não, eu não vou trair meus amigos, não vou trair a minha família, não vou vender minha filha. Com esses métodos você vai. Você realmente vai se transformar no pior dos homens. Você não vai conseguir resistir. Até se você for uma pessoa de grande fé. Era dessa maneira que eles pensavam e era dessa maneira que eles executavam com esse método psicológico. Certo? Primeiro método que eles usavam. Antes de levar o preso em si para a confissão. Primeiro, capturar um crítico de Stalin ou um crítico do regime ou um dissidente ou alguém que eles queriam prender à noite. Esse era o primeiro ponto. Tinha que ser à noite. Por que à noite? Porque o sujeito ele já está se preparando para dormir. Às vezes ele não está pensando que pode acontecer alguma coisa, sabe? Então, o preso ele não vai conseguir manter a lucidez e o equilíbrio necessário se você já chega com a polícia secreta invadindo a sua casa à noite na gritaria, quebrando tudo, batendo na sua mulher e colocando um saco na sua cabeça e levando embora. A noite tem que ser à noite. Extremamente importante. Não pode ser de dia, porque o cara pode ser mais firme, pode ter um pouco mais de esperança. Então, esse é o primeiro. Segundo método, persuasão. Então, por exemplo, você já está no interrogatório. Sabe que o interrogador falava, olha, é o seguinte, não adianta, você vai ser mandado para o gulag ou para um campo de concentração de qualquer maneira, se você é inocente ou não, certo? Seja sensato e assina aqui, sabe? É um método direto ao ponto, assina aqui. Se você colaborar, você vai ter mais vantagens. Então, assim, era assim, acabou. Não, assina aí. Não, mas não fui eu que cometi esse crime. Não interessa, vai ser preso do mesmo jeito. Acabou. Não é, persuasão assim é direto. Correto? Terceiro método é insultos grosseiros. Insultos grosseiros, palavrões no geral, funciona com pessoas educadas, delicadas, burgueses, pessoas de natureza sensível e religiosas. Não é? Então, você simplesmente xingar o sujeito de qualquer maneira e ainda com ameaças, com a persuasão, pegando ele à noite, faz com que ele confesse, mesmo que ele não tenha cometido aquele crime. Hoje, talvez, não possa fazer muita diferença, você xingar alguém, mas naquela época funcionava. E ele conta relatos de religiosos que simplesmente cederam por causa das ameaças junto com insultos grosseiros. Que ele diz aqui que ele nem quer usar os termos. Então deve ser muito mais pesado do que simplesmente nós ouvimos no cotidiano. Correto? Quarto método, contraste psicológico. Certo? Como se dava o contraste psicológico? Né? Você levava o sujeito, você já imagina, à noite, encapuzado, não é? E, no primeiro momento, você o tratava muito bem, de maneira amável, não é? Não, quer um cafezinho, quer um chazinho, não sei o que, não sei o que. E ele vai estar ali perturbado, ele não sabe o que está acontecendo. E você chega como um anjo, não é? Chega como um cordeirinho. O que acontece? Depois do nada, num surto, você simplesmente começa a ficar bruto. Simplesmente começa a puxar o cabelo dele, aponta a arma na cara dele, você muda do nada. E o cara, você imagina um simples camponês soviético, talvez ele não tenha esse imaginário seu de filmes, e mesmo que tivesse, talvez você também acharia muito estranho. Aconteceu algo assim. Era algo surpreendente, era a primeira vez, talvez na história da humanidade. E muitas vezes também esse método era usado com dois interrogadores. O bonzinho, que depois chegava o bruto, o cara do mal.
E ele achava, a primeiro momento, não, estou sendo muito bem tratado, porque a grande mãe Rússia, a grande União Soviética jamais faria nada comigo. Ah, amigão, vai nessa. E esse é um método que funciona muito, o Solzhenitsyn relata, com mulheres. É um dos métodos psicológicos que eram usados, que era uma das torturas psicológicas usada com mulheres. Funcionava muito e muito bem. Elas assinavam até o que não fizeram, ele relata aqui, com esse método, com esse choque de personalidade que você dava nas mulheres. Quinto método, humilhação prévia. Como que funcionava a humilhação prévia? Então, antes de você fazer um interrogatório, isso é muito importante. Lembrando que a União Soviética era enorme, tá, gente? Obviamente, muitas vezes você não tinha uma formalidade dos métodos, você não tinha assim uma lei que regia todos os métodos, ou se existisse lei, às vezes os caras não liam e inventavam métodos de tortura. Olha só. Então, por exemplo, ele vai contar a história da humilhação prévia antes, não é, do criminoso, do crítico de Stalin, especialmente mulher, também nesse caso. Tá? Chegasse para o interrogatório, o que eles faziam? Ah, você é uma mulher? Então, ele pegava uma mulher, a despia na frente de todo mundo, despia, tirava todas as roupas. Você vai ficar nua. Você imagina uma mulher com vários soldados ficar nua, à força. Depois a trancava num quartinho escuro. Um quartinho, sabe? Que a pessoa não consegue. Acho que é muito menos que um quartinho, sabe? Uma espécie de cubículo, né? Que você não consegue nem sentar de tão pequeno que era. Aí você ligava uma luzinha, assim. E aí tinha um buraquinho na porta e os soldados olhavam a mulher através daquele buraquinho e ficava rindo do corpo dela. Entendeu? Ficava rindo. Então, nossa, como você é feia, não sei o quê. Entendeu? E não importa se a mulher era bonita ou feia. Porque isso, de fato, fazia com que a pessoa criasse abatimento e não resistiria a assinar uma confissão verdadeira ou falsa. Minha vida não tem mais sentido. Já assinava. Então, olha esses métodos, bicho. O negócio não é brincadeira. Né? Sexto, desconcerto. Esse aqui é interessante. O que acontecia? Agora é o inverso. Pegava-se um homem e levava-se uma. Em vez de ser um comissário, um homem que ia interrogar, era uma mulher. E essa mulher, ela se despia, começava a fazer um striptease na frente do sujeito. Agora imagina isso para um. Ai, que legal, não sei o que, meu amigo, isso não é legal. Principalmente se você era um russo ortodoxo de 1930. A gente não tá falando de você aí que entra toda hora nesses sites. Você tá falando de, 1930. Você imagina, já te pega à noite, não sei o que, no regime que você pode morrer a qualquer momento e aparece uma mulher fazendo um striptease pra você. Não é? Enquanto se fazia perguntas. E às vezes o sujeito, apaixonado e perturbado, assinava. Ele não podia fazer nada com a mulher, porque tinha uma pistola, ela poderia simplesmente apertar o botão e aparecer 10 soviéticos ali. A ambulância passando aqui, gente. Ignore a ambulância. Então, também tinha esse método de desconcerto. Os caras apelaram até a isso. Chamaram agentes para fazer striptease. Né? As feministas não vão se importar, né? Porque a União Soviética, comunismo, né? Usar a mulher como objeto para chegar no fim de uma investigação falsa, por sinal. Correto? A intimidação. A intimidação, ela é um pouco diferente da persuasão, porque a persuasão, no geral, ela é de uma maneira direta. Ó, assina aqui e já era. E às vezes o sujeito, sem resistir, não quer resistir, já vai e assina. Mas a intimidação, né? Imagina esse sujeito, ele é um pouco mais resistente, não quer assinar aquela confissão falsa, não quer assinar, não quer dar esse testemunho,
Não é? Então pode variar. Pode ser com promessas falsas, como relata o Solzhenitsyn. Correto? Por exemplo, ele vai falar aqui, ó, se você confessar esse crime que você não fez, será solto. Então você fala, olha, confessa esse crime que, não, tudo bem, olha. Se só assina, você vai ser solto. Que nada. Ele assinava e era mandado pro Gulag do mesmo jeito. Mandado pro Gulag do mesmo jeito. Certo? Outro também, se você confessar, te dou um lugar suave no Gulag. Se resistir, 25 anos no subterrâneo, no pior subterrâneo do Gulag para trabalhar forçado. Então, você vê que era assim, ameaças. E não adiantava, ele acabava assinando. E eles sempre iam para os piores lugares. Agora, 8. A mentira. Tá? Mas todos esses métodos têm mentira. Tá, mas agora é mentira no nível profissional. Nível assim que nem 007 jamais imaginou. Agora você imagina, tá? Imagina que essa numeração que eu estou colocando, número 8, elas são da ordem do menos pior ao mais pior. Então, do mais leve aos mais pesados. Então, soma-se esses aqui da mentira com os outros também, que o cara ele pode usar 5 ou 7 métodos. Isso só o psicológico. Eu não vou falar no podcast de hoje os físicos, que eu sei que está muito gente interessada. Isso é só o psicológico. A mentira. Agora, imagina a mentira, não é? Que ela é usada na sedução, no striptease, no método de persuasão, de intimidação também. Só que aqui é a mentira na sua maneira mais refinada. O agente, o interrogador, usará confissões e assinaturas de amigos e aliados para você confessar. Correto? Então, por exemplo, imagine que você está no interrogatório e você simplesmente não fez nada. E o cara atrás, ali, não, mas aqui, ó, a sua mulher assinou, ela disse que foi você que fez mesmo. O seu amigo tal assinou, falou que também foi você. Parece coisa de filme, né? Talvez que a gente vê muito esse filme, mas realmente aconteceu de verdade. Também tem outro método, né? Mas isso era mentira, era pura mentira. Os caras nunca assinaram, o cara nem mostrava nada. Também tem outro método. Outro método não, mais um incluindo a mentira. Se você não declarar que você fez isso de errado, né? Eu prendo a sua família. Não ia prender. Mas ele falava, isso aí o cara, um sentimento moral para com a sua família, ele assinava. Mas aí os agentes, o pessoal da polícia secreta nem tinha falado com a família dele. E ele foi obrigado a assinar uma confissão falsa. Pô, vou ter que assinar uma confissão daquilo que eu não fiz, justamente para salvar minha família. Então você imagina quanta gente foi simplesmente aniquilada por esse tipo de coisa. E o nono e o último de hoje é o jogo com a afeição, que ele chama. Jogo com a afeição. O que acontece? Esse é o método mais forte para você quebrar o espírito masculino, ele diz. Para acabar com o homem mais resistente, também pode ser incluído mulher, mas com homem, especialmente homem, eles faziam isso. Especialmente homens. Tá, primeiro, principalmente com homens casados, porque eles seguiam um lema que era da seguinte maneira: o inimigo do homem é a sua família. Eles tinham esse lema: o inimigo do homem é a sua família. Então, se tem esse cara resistente, que não quer assinar, que se acha o santo, que se acha o moralmente correto, que não quer assinar essa confissão falsa pra gente mandar ele pro gulag, porque senão os caras, o pessoal lá do Comitê Central do Partido do Povo vai encher o nosso saco. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos ameaçar agora a família dele de verdade. Lembra que no meio da mentira, o anterior, eles falavam, vou prender sua família, só que eu não prendia. Agora dessa vez era. Então, eram coisas assim, ó. Ele trazia a filha do cara e falava, olha, se você não assinar, eu vou jogar a sua filha no salão, num salão não, desculpa, numa cela que só tem estupradores e todos esses estupradores têm sífilis. Então você imagina, se você é um pai de família,
Mas comunista não presta mesmo, né? Imagina se você é um pai de família. Olha o método que os caras inventaram. Isso é só um método psicológico. Ele nem vai te criticar, não. Olha, que sua filha, vamos jogar na cela que tá cheio de estuprador lá com sífilis. Olha esse detalhe Maquiavé diabólico. Não basta ser estuprador, tem que ter sífilis também. Então, eles se especializaram realmente na maldade. E tinha um outro. E dentro desse método, o jogo da afeição, você tinha vários tipos de estratégias que ele vai contar. Tinha esse da filha, que os caras jogavam. Tinha um outro que era simular o choro da esposa. Esse eu não acreditei quando eu li. Eu falei, não, não é possível. Então o que acontece? Eles. Por exemplo, você está aqui numa sala de interrogatório e tem uma sala ao lado ali também. Eles colocavam uma. Não é fita, né? Disco, acho que é disco. Enfim, um aparelho de som na época que simulava o choro de uma mulher. Ah, mas eu sei perceber quando é o choro da minha mulher, quando não é o choro de uma outra mulher. Amigão, quando você tá lá, com 10 soviéticos, com cara feia te interrogando, falando que vai ameaçar sua família e não sei o que, você já não tá no espírito ali de ser perito para identificar a voz de mulher. Você não tá em condições, já te pegaram à noite. Falando assim, você às vezes acha o cara. Não, não é assim, irmão. Não é assim. O cara em desespero, começa a ouvir um choro, ele já tá com o coração aflito por estar ali. Ele não vai ter discernimento para identificar se é o choro de uma mulher ou não. Os caras são malandros. Comunista. Isso é muito importante. Você não tem condições de discernir. Também tinha um outro método usando sempre a esposa. Né? Mas o que eles faziam? Às vezes eles pegavam uma mulher parecida com a esposa do cara, colocava atrás de uma porta envidraçada que você não consegue ver muito bem e fala, ó, sua esposa tá ali, ó. Aí a gente vai acabar com ela. Aí o cara olhava ali a forma da esposa, já tava em desespero e assinava qualquer coisa. Esse era o método para você acabar com um pai de família honrado. Ameaçar a família do cara. Não tinha como existir. Por mais santo que você seja, amigão, por mais campeão da moral e da lealdade. Pelo menos é isso que ele relata. Não é? Não, e tinha um também que eles chegaram num nível assim, dentro desse jogo com afeição, esse jogo, fazer joguinho, né? Eles pegavam um sujeito que era mestre em copiar letras de outras pessoas e fazer uma carta com a própria letra da esposa ou da filha. Entendeu? Estamos em perigo, não sei o que, eu estou aqui na prisão, etc, etc, etc. E o que o sujeito fazia? Qual era o objetivo desse método? Fazer com que o sujeito assumisse toda a culpa. Impressionante. Impressionante. Impressionante, digo no sentido de tamanha maldade. Bem, pessoal, falei os 9 métodos. No próximo podcast, provavelmente já na próxima semana, continuarei agora com os métodos um pouco mais pesados, certo? Os métodos físicos, não é? Do castigos físicos. Mas só para você ter uma ideia aqui, muitas coisas que a gente vê em filme hoje de tortura, os soviéticos inventaram. Muitas coisas que, como os nazistas torturavam, os soviéticos inventaram, né? Os nazistas e etc. Então falamos de 9 métodos, faltam mais alguns. E eu falarei no próximo podcast da próxima semana, se Deus quiser e se assim permitir. E se vocês gostarem também, né? Manda uma mensagem, pô, gostei, quero continuar. Quer dizer, não gostou do método em si, mas quero saber mais. Ou senão você lê o livro, né? Não se esqueça de financiar o nosso podcast no Apoia-se por no mínimo R$10, tá? Você vai ter direito à revista Cronos. Lá a gente coloca todo o guia bibliográfico, a gente coloca essas coisas lá também. Para você comprar seus livros, etc, etc, etc. É muito importante que você apoie, se você puder ainda, nesse momento difícil. Caso não, a gente entenda, porque tá todo mundo passando por dificuldade. Quinta-feira, até domingo agora, nós iremos fazer lives no YouTube a partir das 10 horas. Então conto com a sua presença lá pra gente trocar um papo.
Essa quinta-feira, agora às 10 horas, o tema vai ser a ciência do Partido Comunista, já aproveitando esse tema. Aparece lá, vai ser legal. E também nós iremos fazer o curso do Jordan Peterson, tá? Você que está acompanhando a série Jordan Peterson, terá um curso sobre o Jordan Peterson e vai ser muito legal. O André irá dar mais detalhes. Então, muito obrigado por estar ouvindo o podcast Oliver Talk e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.